E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar quais são os procedimentos na prática para a gente instalar a plaquinha Ethernet nas centrais Impactas da Intelbras. A única coisa que eu peço aí, por favor, pessoal, é que dê o like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar. Isso é bem importante para incentivar a gente a continuar fazendo mais conteúdos, tá bom, pessoal? Então eu já tô com a placa acessórios aqui em mãos. Essa placa é a mesma para muitas das centrais, das maiores, né? A partir, por exemplo, da 94 e as outras também. Ela difere um pouco das centrais menores, por exemplo, temos a Impacta 68, 68i. A arquitetura da placa ela é diferente, mas o procedimento de configuração é o mesmo para todas elas. Essa aqui é uma placa acessório, a placa Ethernet é essa que está embarcada aqui no centro dos slots da placa. Então temos aqui para a placa VoIP e aqui seria acessórios diversos, outros acessórios. Essa placa não é ICIP, ou seja, eu não consigo autenticar ramais nessa central, ramais IPs, né? Então ela é só para conectar na rede, fazer a comunicação da central via rede. Então eu vou mostrar isso passo a passo, como instalar, configurar, descobrir o IP da rede do teu cliente aí. Então eu peço por favor que acompanhe o vídeo, dê o like, por favor. Então já estou com a central rodando aqui, estou com a placa acessórios e a placa Ethernet separados. Vou retirar a tampa agora. Aqui já está a central rodando. Então veja pessoal, a primeira vez que a gente vai instalar qualquer PABX desses, ou até mesmo PABX que já estão funcionando em campo aí nos clientes, e o cliente precisa acessar via rede essa central. Por exemplo, para fazer acesso remoto, enfim, dependente da finalidade. Então a gente precisa instalar a placa Ethernet nela, que não é um acessório padrão. Ela não vem com a central na opção padrão de fábrica, né? Então é um acessório que você compra e vende, obviamente, para o seu cliente, e ele tem que fazer a configuração. Então só um detalhe importante, a placa Ethernet não é a mesma placa ICIP. Ou seja, a placa ICIP ela já vem com a placa Ethernet integrada nela. Porém, a placa Ethernet não consegue autenticar ramais IPs e nem linhas troncos IPs, né, que é o chamado CIP-Trunk. Então isso aqui é só para você conectar a central via rede. Pode ser tanto na rede local como VPN, por exemplo, acesso remoto externo, não importa, mas é só para você acessar a central via rede. Ok? Então vamos aos detalhes interessantes primeiro. Quando você instala ela, com a programação de fato de fábrica, ela já vem habilitado e pronto para se conectar via serial, que é o padrão RS-232, ou protocolo RS-232. Então isso já vem aqui na própria placa CPU, já tem um conector RJ45 fêmea, ali onde diz RS-232, e é aqui que a gente espeta no computador ou notebook para fazer as primeiras configurações dela. Então olha só, se você espetar a placa acessório com a placa Ethernet, você vai perder essa comunicação. Porém, ela não vem com nenhum IP configurado de fábrica, então tu não vai conseguir acessar a central. Obrigatoriamente, as primeiras configurações devem ser feitas pela serial. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Antes mesmo de espetar a placa serial aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Inclusive, eu já tenho um vídeo no canal mostrando como descobrir a versão da central, baixar os programadores nas versões corretas, como fazer o cabo, qual adaptador usar. Enfim, eu já tenho vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição. E esses primeiros passos é que eu vou fazer para atribuir um IP a ela, para depois então a gente espetar a placa Ethernet aqui na placa acessório e jogar em qualquer slot aqui da central. Então eu vou usar esse conversor de USB para serial e esse cabinho de console, que é muito utilizado aí em qualquer terminal onde você precisa fazer console. Eu já tenho um vídeo então que eu ensino a fazer esse cabo. Eu vou escolher qualquer porta do notebook. Ok, e aqui o RJ45, mas não é um cabo de rede, eu vou espetar na porta RS-232. E agora a primeira intervenção então é no notebook. No notebook eu vou abrir o CTI. Uma vez o CTI aberto, se eles não reconhecer a central, ou seja, o ícone não ficar verde, eu dou 2 cliques nele aqui, venho na opção configuração, configurar conexão, e vou setar a porta com serial correta, com 2. Dou um salvar, ok, e aguardo ele se comunicar com o PABX. Vai aparecer aqui o modelo, a versão do equipamento, obrigatoriamente deve aparecer aqui. E olha só, Impacta 94, versão 3.20, programador web. Então ele já está se comunicando com a central agora. Então o que eu tenho que fazer? Abrir o programador web. Abrir o navegador Mozilla Firefox, que é homologado pelo fabricante. E aqui no Mozilla eu vou digitar o endereço 127.0.0.1, 2.8080 ou 8089, que foi a porta que eu configurei. Então eu venho aqui em programação, receber programação e aguardo o notebook receber toda a programação atual da central.
E após alguns segundos, ok. O usuário é admin e a senha é admin. A menos é óbvio que foi alterado aí. Ok, primeiro passo importante e uma boa prática é você vir aqui em arquivo, salvar banco de dados, salvar. E aqui ele vai aparecer abrir com, mas tu vai na opção download e dá um ok. E ele vai salvar na pastinha download. Então toda a programação até aqui a gente já fez um backup e não corre o risco de perder. Agora olha só pessoal, primeira coisa a gente precisa vir aqui em interfaces e ver a disposição de placas. E aqui está os slots da central, então a gente precisa deixar de acordo com a central. Então vamos ali na central ver como é que está para a gente poder deixar igual. Olha só, esse é o slot primeiro, que é o da CPU. Logo em seguida a gente tem uma placa de entroncamento digital, que é o chamado E1. Eu tenho um slot vago aqui, que é o segundo slot depois da CPU. Depois vem uma placa de troncos analógicos, ramal analógico, ramal misto e ramal misto também. Não, isso aqui é ramal digital. Essa central é 94, mas a disposição e os slots seguem a mesma sequência das outras centrais maiores também, mesma coisa. Então eu sei que eu vou ter que instalar minha placa de acessórios, onde vai a placa Ethernet, aqui nesse segundo slot depois da CPU. Então eu tenho que dizer para a central que ela está com essa sequência aqui de placas. Então veja, temos a CPU aqui, ó. O próximo é a placa E1, tá certo? Placa de acessórios, 8 juntores. Então nesse caso ela já está certo. Se estivesse vazio aqui, por exemplo, ó, aí eu venho aqui, seleciono então placa acessórios. Veja que existe uma infinidade de placas aqui que a gente pode pôr, ó. Juntores GSM, placa de acessórios, placa mistas, placa SIP. Nesse caso aqui é placa de acessórios, ok? Então eu dou um fechar, porque já está salvo. Ok, se eu limpar, ela vai limpar e voltar de fábrica, então não é legal. Você só vem aqui e seleciona manualmente. Uma vez acertado as disposições das placas, a gente precisa então configurar os parâmetros de rede, ou seja, qual é o IP da central, qual vai ser a máscara e o gateway. E aonde que a gente faz isso? Aqui no menu, onde diz placa Ethernet, a gente vem aqui e aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, ele já está com alguma coisa salvo aqui, então ele já tem essas informações. O que que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir primeiro qual é a minha faixa de rede do meu cliente para me acertar. Então eu preciso obrigatoriamente descobrir qual é a faixa de rede do cliente. E como é que eu faço isso? Então veja só, eu preciso em qualquer computador da rede ou até mesmo o nosso notebook ligado na rede com ou sem fio. Eu venho no teclado do notebook e pressiono aqui ó, o logotipo do Windows e a letra R. Na máquina então vai abrir essa caixinha aqui do executar. Dentro dessa caixinha eu vou digitar CMD, dou um enter e vai abrir essa tela que é o DOS. Aqui dentro do DOS eu vou digitar IP config, dou um enter e aqui vai aparecer as informações da rede do teu cliente. Se ele tem uma pessoa de TI, é melhor que já consegue essas informações tudo mastigadinha. Aqui ele está me dizendo que o meu notebook é 10.1.1.110, a máscara de rede 255.255.255.0 e o gateway padrão, que é onde busca a internet, 10.1.1.1. Então essas duas informações, máscara de subrede e gateway, eu uso obrigatoriamente a mesma. Aqui onde diz endereço IPv4 é que eu vou mudar o final somente, para não dar conflito. O meu padrão é usar acima do 200, para não ter problemas de você ter conflito com outros aparelhos. Eu gosto de deixar aqui 250, por exemplo, e é isso que eu vou fazer. Eu volto aqui e aqui eu vou mudar então 10.1.1 e eu vou usar 250. Veja que a máscara é a mesma, não preciso mudar. Agora 10.1.1.1, que é o gateway. Então essas são as informações da rede. Eu vou dar um salvar, posso fechar. Se eu voltar aqui, ela deve estar com essas programações. Olha só, mesma configuração. Agora vem um passo importante. Eu tenho que vir em programação, enviar, ela vai reiniciar. Ao enviar estas programações, o dispositivo será reiniciado. Deseja continuar? Sim. Ele vai me dizer aqui, o calendário do dispositivo está diferente. Talvez apareça esse aviso para vocês ou não. Aqui é só dar um sim, que ela vai ajustar automaticamente o calendário da central telefônica. Dá um sim. E veja agora que ela nos avisa que foi mexido ali na configuração dos slots. A configuração das placas programadas está diferente da configuração do dispositivo configurado no slot 5, placas acessórias. Deseja continuar? Sim, porque a gente mexeu nisso, né? Então damos um sim.
e agora ela vai enviar. Transferência efetuada com sucesso, o dispositivo será reiniciado. É de extrema importância que a gente aguarde ela reiniciar, pessoal. Se a gente desligar manualmente, ela não vai salvar essas programações e você vai ter um monte de problema aí que tu não vai mais conseguir acessar ela com a internet. Aí tu espeta a placa acessório com a placa internet e não consegue subir aquele IP, tu não entende o que é porque ela não armazenou. Isso já aconteceu comigo em campo, ela não armazenou a configuração porque eu rebutei ela manualmente antes. Então tem que esperar ela fazer todo esse processo, depois a gente desliga para espetar a placa acessórios. Mas antes disso eu já vou preparando aqui então. Então aqui está a placa acessórios, enquanto isso a TI está reiniciando aqui. E veja que a gente tem 3 posições aqui na placa acessório: VoIP, Ethernet e aqui outros acessórios, tipo busca pessoa, enfim, alguns outros serviços que tem dessa central. E o Ethernet vai aqui no meio. Então a gente tem que tomar o maior cuidado para espetar, porque ela tem uns terminaizinhos aqui que são muito sensíveis, fáceis de quebrar ou entortar, tanto na placa Ethernet como aqui na placa acessório. Então eu tenho que encaixar isso aqui com muito cuidado. Mais uma vez, isso aqui não é para autenticar terminais IPs, né? Já mais uma vez falando aí, é só para conectar ela via rede. Ok, me certifico que está bem espetadinho aqui, certo? Ok, agora sim eu desligo a central para não correr o risco de queimar ou danificar ela. Vou pôr a placa acessório aqui no slot. Ok. Agora eu posso até tirar esse cabo serial e tenho que achar um cabinho, um patch corder ou cabo de rede e ligar. Não mais nessa porta, e sim aqui na porta Ethernet, na placa de acessórios. Então veja que a primeira aqui é VoIP, aqui são outros acessórios e aqui que você liga na rede do teu cliente. Atuação e outros sensores, outras coisas aqui de busca pessoa, microfone, enfim. Mas é essa porta que a gente vai utilizar. Então aqui eu vou espetar o cabinho na porta Ethernet e a outra ponta eu vou espetar aqui no meu roteador ou switch lá do teu cliente, no caso. Posso ligar e aguardo aquele tempo padrão, que é em torno de 1 minuto, para ela subir todos os serviços. Depois a gente deve ir no computador, configurar o CTI para encontrar aquele IP, não mais a porta serial, mas o IP que a gente configurou aqui, que era o final 250. Enquanto ela sobe aqui, vou indo ali no computador fazendo essa alteração. Perceba aqui no computador que o CTI já perdeu a comunicação com a central. Agora eu dou 2 cliques nele. Venho aqui novamente em configurações, configurar conexão. Agora eu marco a opção rede e não mais serial. E aqui eu digo qual é o IP da central e não da minha máquina. No nosso caso ficou 10.1.1.250 e dou um salvar. Se essa porta foi alterada lá na central, que nesse caso eu não mexi aqui, a gente tem que alterar aqui também. Vou dar um salvar. Ok, e agora eu aguardo. Ela é um pouquinho mais demorada que a comunicação serial. Para eu me certificar que a central já está na rede, eu posso vir aqui novamente no DOS, onde já estava aberto. E aqui nessa próxima linha, o que eu digito? A palavra ping, P-I-N-G, espaço e o IP da central, 10.1.1.250. E olha só, ele começou a pingar, tá vendo? Então ele mandou 4 pacotes, recebeu 4 pacotes, deu 0% de perda. Se ele não encontrar a central na rede, ele não vai dar esse aviso aqui e vai dar 100% de perda. Mas veja que o CTI aqui já achou a central. E agora a gente já está comunicando com ela via rede. Então eu posso vir aqui, vou fazer o login de novo, admin. A senha aqui é admin, porque eu não alterei. O ideal agora é eu vir aqui e receber novamente essa programação. Aguardo, ela tem que comunicar perfeitamente. Ok. Logar novamente. Entrar. Mais uma vez, uma boa prática vir aqui e salvar novamente. Então você tem uma programação de antes e depois. Então ok, já salvou de novo. Se eu vier aqui, ó, exibir todos os downloads, ela vai estar aqui, ó, na pastinha download. Veja que eu tenho o horário, por exemplo. Então eu sei que é desse cliente e eu posso criar uma pastinha só para esse cliente. Então agora a gente já tem então a nossa placa aqui Ethernet rodando em cima da rede do cliente. A gente passa esse IP para o pessoal, porque o que acontece? Eles vão usar tanto para o CTI como para a mesa virtual, por exemplo, para bilhetagem, para qualquer outra solução
ou integração do cliente, né? Por exemplo, a gente vem em sistema, bilhetagem, e aqui a gente marca o que vai ser bilhetado, tarifador, como é que vai sair as saídas do bilhete, se vai ser Ethernet, por exemplo. Aí você tem que dar o IP aqui de destino. Nesse caso não está configurado nada. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o controller e até a mesa virtual também. Vai ser um outro vídeo sobre essa parte aí de tarifação da central. Mesa virtual também, eu não vou salvar isso aqui, tem que habilitar ela, que é a mesa para telefonista, um software de monitoramento da central. São as soluções que você pode usar tanto a serial como a Ethernet, né, para comunicação. Mas lembrando que uma vez habilitado a placa Ethernet, você não tem mais a opção de comunicar com serial, vai dar erro. Olha, essa é a porta. Se tu alterar aqui na central, está dando conflito ou não quer deixar a porta padrão, você é obrigado a vir aqui no CTI e alterar também, senão ela não vai conectar. Então veja que ela está padrão, eu não alterei nada. Outra coisa que a gente pode ver aqui, só para ter certeza, vem manutenção, estado das portas, e ele vai nos mostrar aqui a situação dos ramais. Eu boto para atualizar automaticamente e vou ocupar o ramal digital ali só para a gente ver. Ocupei ele, atualizou, ficou azul. Vou chamar para qualquer um outro lá, 220 por exemplo, atualizou, apareceu azul que está chamando lá para o 220, vou desligar agora, atualizou, ficou verde. Então está comunicando perfeitamente. E veja que há dois LEDs ali, ó, status e link. Se eu desconectar o cabo, por exemplo, veja que apaga os dois. Então eu tenho que conectar o cabo. E eles voltam a acender, indicando que o cabo está conectado ao equipamento do cliente, switch, né, ou hub, ou enfim, na rede local do cliente. Então seria essas as configurações para ativar a placa Ethernet nessas centrais, pessoal. Eu vou fazer um outro vídeo da Impacta 68, por exemplo, mas a princípio é só isso. Primeira intervenção sempre pelo cabo serial, preterivelmente, para depois você espetar a placa Ethernet, aí sim, já configurado, ligar na rede do cliente, passa o IP para o pessoal que precisa e já está na rede a central. Questão de controle de acesso externo, uma VPN, aí é com o pessoal do TI, né? Tem que criar uma VPN apontando direto para o IP da central aqui, criar as regras, ele consegue acessar, por exemplo, um TI que fica na matriz, consegue acessar qualquer filial e alterar as programações da central remotamente. Coisa que pela serial você não vai conseguir, a menos que tu deixe o CTI rodando e um servidor consiga acessar aquele servidor, tipo com TeamView, Anydesk, alguma coisa nesse sentido. Então qualquer dúvida aí deixa nos comentários, por favor, dá um like, se inscreve no canal, muito obrigado e até um próximo vídeo.